Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Eu sou Daniel e hoje nós vamos refletir a passagem que está em Lucas capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que, conduzidos por Ele, possamos compreender a palavra de Deus da maneira que o Senhor fez para nós compreendermos, da maneira que Ele nos fez para conduzir a nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pegar juntos então Lucas capítulo 5, versículos do 1 ao 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certa vez, em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus à margem do lago de Genezaré, viu dois pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar. Mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixe que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram dois barcos, a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que havia acabado de fazer. E também a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, doravante será pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra, e deixando tudo, eles o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, hoje a palavra vem falando sobre o primeiro momento em que Pedro se encontra com Jesus. E que Jesus pede que eles lancem a rede. Após fazer a pregação, ele pede para que lancem a rede novamente. Ele já sabia tudo o que aconteceu, ele sabia. Pedro falou então que tinham ficado a noite inteira e não tinham pegado nada. Mas Jesus, nesse momento, ele fala, ele faz um pedido, né? Ele fala: lançai a rede. E em seguida, mesmo questionando, ele fala: por que nos mandas, eu lançarei as redes, mesmo depois de ficar a noite inteira sem pegar nada. Porque o que acontece muitas vezes em nossa vida? Estamos em momentos difíceis, em um momento em que parece que não está dando certo, várias coisas estão dando errado, várias coisas estão nos conduzindo à falta de bens, vamos dizer, como aqui no caso de Simão, que estava com uma dívida muito grande. Mas Jesus, conhecendo, fala: lança novamente. Porque muitas vezes o que acontece na nossa vida, nós queremos as coisas na nossa hora, do nosso jeito. E assim Simão fez, ele foi a noite inteira do jeito dele, no modo dele, sem pedir a unção de Deus, muitas vezes sem fazer uma oração. É o que nós fazemos muitas vezes, não fazemos uma oração. Estamos passando por um momento difícil, não pedimos a condução do Senhor. E às vezes Deus manda fazer aquela mesma coisa que nós estávamos fazendo. Assim como a Pedro: lança a rede, lança de novo. Agora eu estou contigo. Agora eu
vou te conduzir. Agora eu vou conduzir as coisas que estão acontecendo também em volta. Assim como fez aos peixes, que os conduziu até a rede. Eu vou conduzir. Então assim Jesus fala a Simão. E Deus nos fala hoje também. Se você colocar em oração, se você colocar diante de mim, ouvir a minha voz, fazer aquilo que eu peço, eu vou conduzir a sua vida e tudo aquilo que acontece em volta. E tudo vai acontecer para o bem. Tudo vai acontecer para superar esse momento difícil, para ter uma alegria, para superar a dificuldade. O Senhor vai conduzir nossa vida e também daqueles que estão ao nosso redor. Todas as ocasiões vão se transformando, vão se refazendo. E depois que nós nos voltamos para o Senhor depois de perceber aquele milagre que o Senhor faz, assim como Pedro se joga aos pés e fala: sou pecador, não sou digno. É assim que nós devemos nos voltar para o Senhor: Senhor, eu não sou digno. Não sou digno, Senhor, eu sou pecador. Mas pela Tua graça, pela Tua bondade, o Senhor faz milagres e prodígios. E aqui em seguida Ele manda uma missão. Já está preparando Pedro para uma missão. Será pescador de homens, ou seja, será aquele que conduzirá muitas almas para Deus. E assim Deus quer que nós sejamos. Aqueles que se abrem ao agir de Deus, à sua vontade, ao seu querer, aos seus planos, e assim se abrem para levar as almas para o Senhor. Aquelas pessoas que precisam ser amparadas, alcançadas por Deus, que Deus nos conduza por meio do nosso sim. Sim, Senhor, porque me mandas eu irei fazer novamente. E assim produzirá frutos. E assim realizará milagres pela ação de Deus. Vamos orar? Senhor, que o Teu Espírito Santo nos revista. Saibamos fazer a Tua vontade a cada momento, saibamos clamar a Tua presença. Saibamos, Senhor, pedir que o Senhor faça morada conosco. Morada na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa família, lá no nosso lar. No nosso dia a dia, em cada passo, Senhor, cuida de nós, cuida da nossa família. Cuida de tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Porque nós confiamos em Ti, por isso nós estamos aqui, nos encontramos contigo e nos colocamos à Tua disposição. Faz o Teu querer. Realiza, Senhor, milagres e prodígios e preenche-nos com o Teu Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe. Volte para nós seu olhar de misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.